Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei qual horário que vocês vão ver esse vídeo, mas ele é feito com muito carinho e muita dedicação. Como eu falei no vídeo anterior, eu ia falar um pouco do narcisista e suas origens. De fato, eu vou dar umas pinceladas onde espero abrir a mente de algumas pessoas com relação não ao modo religioso, mas sim ao modo em que você olha o narcisista. Com que olhos você olha o narcisista? Com os olhos físicos ou os olhos espirituais? Por bem, a denominação da sua origem espiritual se relata, se remonta a praticamente ao nível em que o espírito narcisista ele é reencarnado. Ou seja, o espírito narcisista ele vem das zonas umbralinas, ok? São áreas intensamente povoadas por espíritos trevosos, por espíritos suicidas, espíritos que têm algum tipo de anomalia sexual, que adora a sexolatria, que adora a, a maldade, ao suicídio, à depressão, que muitas das vezes folgados, eles são espíritos que são que têm na sua essência, no seu DNA espiritual, algo que já nasce com eles, que é o vazio existencial, é o buraco umbralino, é a zona umbralina em que eles convivem, que eles habitam, pois muitos que estão ali foram espíritos que fizeram pactos, foram espíritos que fizeram um mal tremendo ao mundo, ao seu semelhante, que fizeram trabalhos magísticos, que fizeram rituais magísticos, que fizeram orações contrárias pesadíssimas, enfim, são espíritos que são umbralinos. Então, eles, quando eles reencarnam, eles são preparados pela fraternidade branca, pelos espíritos de luz, pelos espíritos que são responsáveis pela reencarnação. Ou seja, quando eles reencarnam com a permissão desses espíritos do bem. Só que toda a preparação desses espíritos trevosos é feito lá no umbral. É feito numa, como posso dizer, numa enfermaria umbralina. Ou seja, o espírito é deitado numa maca e ali ele recebe todo tipo de manifestação, todo tipo de energia negativa, todo tipo de chip é implantado nesse espírito para que ele possa já reencarnar com as diretrizes do que ele vai fazer quando ele já estiver em corpo físico. Ou seja, ele é preparado ali. Ele é, como é que se diz, hipnotizado ali para responder a esse comando em determinado tempo da sua vida, em determinada idade da sua vida. Ou seja, eles reencarnam sim, com a permissão da ordem divina. Só que esses espíritos são tirados do umbral dessa enfermaria e são levados para camas de reencarnação. Ou seja, se eles pudessem reencarnar automaticamente nas zonas umbralinas, então imagina quantos espíritos umbralinos teriam nesse mundo. Quantos espíritos do mal já estariam reencarnados nesse mundo? Vamos botar 3 vezes mais do que os espíritos do bem. Então, como Deus é sábio em todas as suas leis, em todas as suas ordens, esses espíritos eles reencarnam para cumprir uma determinada função, tá? uma determinada recuperação do seu perispírito,
Porque quando você comete o suicídio, você danifica algum órgão do seu corpo, você danifica algum órgão espiritual. E isso só é restabelecido ou só é regenerado quando você reencarna. Não tem como fazer isso no plano espiritual, ok? Então, muitas das vezes você vai ver um espírito com problemas mentais, um espírito com deficiência física, um espírito com problemas pesadíssimos de locomoção. Então, muitas das vezes, é isso que ocasiona o espírito que vem reencarnado de zonas umbralinas. Ele só consegue se regenerar reencarnando. Então, para isso, é permitido que ele reencarne. Só que no caso do espírito do narcisista, ele já nasce com um problema espiritual gravíssimo, que é o mental, que é o psíquico, o psicológico. E esses espíritos que obsediam o narcisista, quando eles já reencarnam, ele faz um contrato de alma com os espíritos trevosos. Então, ele passa a ter uma certa denominação, ele passa a ser uma determinada egrégora umbralina, trevosa. Vendo aí, confirmando a chuva. Para ter ideia, eu fiz um pequeno resumo aqui para poder me guiar. Já é a terceira caneta que para de funcionar. Para tu ver como é que o clima, esse tema é um tema pesado, mas vamos lá. Pois bem, então eles reencarnam com essa permissão, para recuperar uma parte psíquica. Então o narcisista, ele faz o contrato de alma, ou seja, o contrato de alma dele é feito principalmente na zona umbralina, onde ele vai tentar levar o máximo de espíritos saudáveis, espíritos de luz, para o lado do mal. Ou seja, ele veio mesmo para fazer o mal. Ok? Aí pergunta a chave, mas por que Deus permite isso? Deus permite porque Deus é bom. Deus, ele não quer ver seus filhos sofrendo eternamente lá embaixo. Ele quer simplesmente que esse espírito se regenere, que esse espírito mude. Portanto, que toda a educação, antes dele reencarnar, também é feita nessa enfermaria, nessa casa de recuperação do astral, né? Hoje em dia está muito vamos dizer, um modismo, né? Que fala muito das casas espirituais. Mas Jesus falava isso, né? A casa do meu pai tem muitas moradas. Então, as casas espirituais que são um ponto de regeneração, um ponto de recuperação para esses espíritos, quando chega para reencarnar, eles também são educados, eles também são preparados, eles também são feito um contrato de alma. Só que, infelizmente, cara, eles já vivem nesse loop temporal de anos, décadas, sabe, de reencarnação, fazendo mal. E, cara, é muito difícil. Um dia ele vai ter essa consciência? Vai, porque Deus é eterno, então Deus é bondoso e espera. Deus tem uma paciência que sabe que todos os seus filhos um dia vão chegar à luz. Uns mais rápido e outros vão demorar muito tempo. Então vai ser pela dor, né? Então, enfim, esses espíritos reencarnam pelas trevas, preparados pelas trevas, com a permissão dos espíritos de luz. Onde sua chama trina, que é a chama que é a chama do coração, a chama que fica no chakra cardíaco, no chakra cardíaco, ele vem da manifestação de Sofia. Para me falar um pouco mais de Sofia, eu vou ter que entrar numa outra conversa, mas é um pouco longa. Mas eu vou tentar resumir o máximo. Sofia é uma das manifestações da benevolência de Deus. Ou seja, Sofia nada mais é do que a sabedoria de Deus. Ok? Como Jesus é uma das benevolências de Deus, que é o amor de Deus. O amor incondicional de Deus. Ok? Pois bem, então a chama trina, ela é
foi colocada por Sofia nesse nosso coração. Só que a chama trina do narcisista é umbralina, é trevosa, é obscura, é um buraco negro, vamos dizer assim. É um vazio que nada consegue preencher. Pois bem, sendo assim, seu perispírito possui, ou vou tentar explicar, perispírito é nada mais, nada menos que a nossa áurea, a nossa alma, vamos dizer assim, né? Então, esse perispírito do narcisista, além de ser obscuro, ele ser negro, ele já carrega, devido a tanta manifestação negativa, a tanto mal, a tantos obsessores que ele dá, a liberdade que ele dá, a porta de entrada, a abertura para que eles se instalem. O perispírito do narcisista é escuro, é preto, e por sua vez ele contém muitas bactérias astrais, larvas astrais, miomas astrais, ou seja, larvas, aranhas astrais, morcegos astrais, baratas astrais. Isso tudo está no perispírito do narcisista. Agora eu te imagino você se relacionando com um espírito de luz, se relacionando com um espírito trevoso, onde você não consegue detectar nem consegue enxergar. Só vai sentir quando ele puxar a tua energia. Olha só as coisas, como é que é o mundo espiritual. Pois bem, vamos lá, vamos voltar aqui. São bactérias, larvas astrais, aonde muitos dos narcisistas, quando ao nascer, quando adentram o seu corpo físico, ou seja, ele reencarna, sai do seu corpo astral, do seu corpo perispiritual e reencarna no corpo físico, ok? Esse corpo físico, ele já vem com uma bagagem do corpo espiritual já instalado, com alguns equipamentos que eu vou relatar aqui agora. Vai parecer loucura, vocês vão me chamar de maluco, mas tudo bem, é isso que acontece, tá? Esses equipamentos que são instalados já no perispiritual, no seu corpo perispiritual do narcisista, são equipamentos trevosos. São instalados nas suas regiões sexuais. São equipamentos parecendo muito assim, umas teias de aranha, os equipamentos parecendo muito assim, um tipo de teia de aranha, tipo assim, de um mosquito, assim, com várias, sabe, várias pernas, enfim, baratas que possam ficar circulando nessas zonas genitais para poder sugar toda a sua energia positiva, principalmente na hora do sexo, ok? Então, os narcisistas, eles já nascem com o seu perispiritual assim, infectado, para sugar, para drenar e muitas das vezes se deixar louco, totalmente vazio igual a eles, ou seja, te levar para a zona umbralina. É isso que eles querem, ok? Vamos lá. São instalados nas suas regiões sexuais para sugar toda a sua energia vital, ok? Enquanto eles estão se alimentando, isso já na fase adulta, tá? Enquanto eles estão se alimentando, enquanto os narcisistas estão se alimentando da sua energia vital, seja através da relação sexual, seja puxando o seu chakra através de uma conversa, de uma vitimização, sabe, de uma briga instalada, de uma traição, sabe, de uma manipulação, ele está obsidiando, ele está te vampirizando. Então, todos esses equipamentos que é instalado sugam a sua energia vital. Enquanto ele pega a sua energia vital e alimenta os obsessores que andam com eles. No mínimo, são sete obsessores no mínimo. Da traição, da mentira, ou da vaidade, da raiva, do ego exacerbado, da luxúria e nada menos, nada mais da mentira.
no mínimo 100. Poderia falar vários aqui, mas vou relatar esses 7, ok? Então, essa energia, esses obsessores, todos eles absorvem de você, absorvem das outras vítimas com quem eles se relacionam. Porque eles são promíscuos, eles se relacionam com qualquer um, em qualquer lugar. Eles não se cuidam, eles acham que nada pega neles, nenhuma doença, nada. Então, vamos lá. Ele alimenta esses obsessores através da sua energia. Para preencher esse vazio interno que nunca é saciado. Nunca está saciado com isso. Tá ok? Então, a sua energia de luz passa a virar luz, sombra, para virar escuridão. Ok? Então, se atente bastante para isso, tá ok? Enquanto você adoece, você envelhece, você fica sem a sua luz por um determinado espaço de tempo, tá? Mas se for um tempo pequeno, você tem a possibilidade de você se regenerar também a longo prazo, a médio prazo, quando você se afasta do narcisista. Agora, se você permanecer por muito tempo na exposição do narcisista, você pode adoecer, ter problemas seríssimos, tá? De saúde física e principalmente psicológica e mentais. Você pode ficar um demente mental, ficar igual a ele quando ficar na velhice. Mas isso acontece contigo antes. Porque ele se abastece de outras fontes, enquanto você é sugado, como se fosse uma laranja vazia jogada no lixo, uma bagaça, você fica. Vamos lá. Se você não se afastar, ficará drenado em sua força vital. Essa é a realidade. E quando ele tem relações, só para salientar, eu ia passar em branco sobre esse assunto, quando ele se absorve a sua energia, esses obsessores, principalmente a energia sexual, que é a energia da criação, que é a energia igual a que Deus nos dá de criar mundos, essa energia, ela é, como é que se diz? Não é fragmentada, ela é armazenada em pequenas cápsulas perispirituais, extrasensoriais, junto com a sua energia vital, junto com a sua energia da criação, que é a energia do sexo. Então, esses obsessores levam essa energia para o umbral, e lá, essa energia vale milhões e milhões de favores. Olha só, gente, o quanto a gente tem que ter cuidado. Então, se atente para isso, tá ok? Eu não vou entrar em detalhes diretamente, mas só para você ter uma noção como é que funciona esse mundo espiritual. Por que eu demorei tanto para fazer esse vídeo? E o quanto hoje já passei por... Eu estou desde cedo tentando gravar, mas não consigo. Agora que eu consegui parar para gravar. Vamos lá. Se atente para isso, tá? Se você não se afastar, ficará drenado. Os obsessores que já nascem com ele, o narcisista, seguem ele, né? Da sua bebê, da sua criação, da sua infância, da sua adolescência, a sua fase adulta, e assim vai. Muitos deles só se afastam quando o narcisista morre, não viram assim, para poder levar ele de volta à zona umbralina, porque ele só fez mal a sua vida toda. Ele só cometeu erros e erros e erros. Por onde ele passou, só levou maldade. Por onde ele passou, só levou perversidade, só levou treva, só levou destruição. Então, quem tu acha que vai vir resgatar ele quando eles forem embora? Tá ok? É o que muitos dos narcisistas religiosos falam que é, o Espírito Santo tocou em mim, o Espírito Santo está falando isso, o Espírito... Acorda, não é nada disso não, hein? Se você pratica o mal, Deus não está nisso não, tá? Praticou o mal, filho, você abre uma porta para os negativos entrar, para os obsessores entrar, tá ok? Então vamos lá. Quando isso acontece, são eles que habitam esse corpo. A alma do narcisista, não existe alma. O corpo do narcisista não existe alma. Ali existe um vazio imenso, onde ocupa ali esses demônios que eu falei agora. Da luxúria, da raiva, sabe, do ego, do ódio, da raiva, da traição, etc. É eles ali que
se misturam um com o outro para contar uma história, para fazer cada vez mais suprimentos, cada vez mais gente sendo levadas para as zonas umbralistas. Okay? Eu, na minha humilde ignorância, falaria para vocês o seguinte, que em algumas passagens descritas por Jesus, ele descreve como é a forma, como é ele descreve como é um narcisista já na época dele, tá? Então, por ali você já tira como é a vida do narcisista na época de Jesus. Tem uma passagem que fala muito bem disso, né? Aquela passagem que ele está no templo, onde os fariseus, né, os chefes do templo de Jerusalém estão na porta e eles pedem para Jesus se calar, e Jesus fala a seguinte frase para eles: raça de víboras, vocês não entram no céu e impedem que muitos entram, que muitos dos que estão encarnados entram. Eu vou fazer uma linguagem bem popular. Que muitos que estão aqui encarnados entram. Vocês são uma raça de víboras. São uma ave de rapina. São lobos em pele de cordeiro. Sepulcro caiado. Sepulcro caiado. Sabe o que é sepulcro caiado? Antigamente, na época de Jesus, sepulcro caiado era simplesmente um caixão lindo por fora, belo, aonde por dentro só existia imundícia, ossos secos, fezes, sabe, bactérias. Era assim que era descrito o narcisista por Jesus. Há quase 2025 anos atrás. Olha como é que era a descrição de um narcisista religioso. Isso falando uma linguagem bem resumida, tá? Então, já na época de Jesus já era descrito como é que era a forma, que era para se afastar deles, que eram o joio e o trigo. Né? Aquela fala da semeadura fala muito sobre isso, sobre a vida de um narcisista. Não adianta, por mais que você faça por ele não quer mudar e não vai mudar nunca. Então assim é um narcisista descrito por Jesus. Poderia falar um pouco mais, mas não vou me aprofundar não, tá? E nós sabemos hoje em dia que nós estamos entrando numa transição planetária. Ou seja, o narcisista, ele reencarnou para levar o máximo de pessoas que puderem para serem convidadas a se retirar do planeta Terra. Serão exilados da Terra. Esses espíritos que fazem o mal, que são egocêntricos, que são promíscuos, que são doentes mentais. Eu digo doentes mentais de saberem que estão fazendo as coisas erradas e mesmo assim continuam fazendo. Serão convidados a se retirarem desse planeta, pois o planeta não vai mais suportar a atmosfera de 3D de pessoas que vibram na densidade de 3D, na vibração de 3D. Ou seja, são pessoas que não têm mais a capacidade de vibrar em 5D, que é no amor, na fraternidade, na felicidade, na alegria, na compreensão, na reciprocidade. Tudo isso que Jesus veio praticamente há 2025 anos atrás falando. Que a gente chegaria a um ponto onde muitos seriam chamados e poucos seriam escolhidos. Então, ele fala muito disso. Essa transição planetária que nós estamos vivendo, você vê essa epidemia de narcisistas por tudo quanto é lado, sendo divulgado na mídia, sendo divulgado na internet, sendo divulgado no jornalismo, de televisões públicas, de televisões fechadas, né? Abertas e fechadas. Você está vendo um grande boom de narcisistas, de grandes pensadores informando
sobre o narcisismo. E isso, querendo ou não, está sendo exposto por causa disso, para que possa ser separado o joio do trigo, para que muitos serão exilados do planeta Terra, que irão para o planeta Terra. Já estou entrando num outro assunto, mas é mais ou menos por aí. Se ele veio para matar e destruir, o narcisista, ele vai matar e destruir e levar o máximo de gente que puder, porque ele foi preparado, ele foi obsediado a sua vida toda para fazer isso, para levar o máximo de pessoas junto com ele. Ok? Então vamos lá. Tem um outro assunto que eu gosto muito de falar sobre o narcisista, que é com relação à história, né? Porque se a gente sabe que o narcisista vem do mundo umbralino, né? E muitos dos que estão ali forem reencarnados para cumprir uma missão, para cumprir um propósito, né? Na história, na vida preparada, né? No plano reencarnatório preparado por Deus, que só Deus sabe explicar. Então eu gosto muito de umas figuras históricas que tem muito, assim, é nítido os traços narcisistas. Um deles que eu gosto muito de estudar é sobre Saul e a perseguição que ele cometeu a Davi. Por aí vocês atiram. Saul era um primeiro rei de Israel, sem ungido, que veio da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel. E Davi veio da tribo de Judá, que acho que era a maior tribo da antiga Israel, né? Então, Saul, com aquela raiva, com aquela vaidade toda, com aquele poder, entre aspas, que ele assimilou dizendo que ele podia mais do que Deus, ele foi disposto do título, né, do cargo de rei, foi morto ele e toda a sua família, por causa da sua petulância, por causa da desobediência a Deus, por causa da sua luxúria, por causa da sua falta de compreensão espiritual. E olha que ele tinha um profeta, rapaz, tinha um profeta, que tudo estava ali para explicar, tudo ali era a ponte entre ele e Deus. Mesmo assim ele desobedeceu, onde ele perdeu o carro. Então quando ele começou a perseguir Davi, quando ele se deu conta, ele abriu legalidade para o inimigo, para os obsessores que ficaram a vida praticamente toda de Saul, perseguindo, humilhando, caçando Davi por um bom tempo. Então assim, quem era Saul naquela época? Qual era a tribo dele? Era Benjamim? Qual era o símbolo de Benjamim? Era um lobo. Olha só a semelhança da tribo de Benjamim, que o estandarte era um lobo, e a da tribo de Davi, que o estandarte era um leão. Ele era o leão da tribo de Judá. Então, quem é mais poderoso? Um lobo ou um leão? Quem fica mais na espreita, esperando para atacar no momento certo? O lobo ou o leão? Quem hoje em dia faz muito disso? Ficar estoqueando, né? Vamos dizer assim, busbilhotando, tomando conta da tua vida nas redes sociais. É um narcisista? Ou é você empata? Eu acho que nós estamos vivendo uma época bem parecida com a época de Saul e de Davi. Só que uma época bem moderna, onde as nossas redes sociais são invadidas por seres trevosos como esses, que vivem
só nos observando na escuridão, esperando o melhor momento para nos atacar, para procurar uma brecha e nos atacar. Então tá, esse é um dos pontos que eu gosto de falar, Saul e Davi. Outro que eu gosto muito de falar é Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Ele nada mais era do que um narcisista invejoso, onde muitos historiadores falam que Judas traiu Jesus por 30 moedas. Mas Judas ele tinha um aporte financeiro bom. Ele era de uma família rica. Ele que controlava os dinários daquela época, né, de toda aquela egrégora de Jesus, né, vamos dizer assim. Então, Judas, querendo ou não, ele traiu Jesus pela inveja. Então, o demônio da inveja habitou no corpo de Judas. E tudo aquilo que dá legalidade é o narcisista. Ele deu legalidade para que isso acontecesse. Deu legalidade para que o mal adentrasse nos pensamentos e fizesse com que a obra de Deus fosse cumprida. Né? Porque, querendo ou não, Jesus sabia que ele ia ser traído, sabia quem era o traidor, sabia como ia ser a traição e sabia qual seria a sua vitória, o que faria ele chegar ao Pai. Né? Porque tem uma fala de Jesus que fala muito sobre isso. Liberte o meu corpo, mate o meu corpo para que a minha alma se liberte. Então, Jesus sabia que se ele perdesse o corpo físico, toda a sua majestade, toda a sua grandeza, toda a sua glória estaria restaurada de novo, porque ele estava aprisionado nesse corpo físico. Então, é uma história muito bonita de se entender e de se ler. Mas aí você já tira que Judas era um narcisista invejoso. Outro que eu gosto de falar muito era Pôncio Pilato. Nossa, esse é o ego em pessoa. Ele tinha tudo para poder libertar Jesus. Tinha tudo para fazer com que Jesus tivesse uma outra trajetória, uma outra direção. Pois não, ele preferiu deixar o demônio do ego falar mais alto. Eu tenho poder para te condenar ou te libertar. Aí você já tira, olha o ego falando, olha o narcisista falando. Eu prefiro ficar com os sacerdotes me bajulando esse povo de Jerusalém me bajulando, me admirando, clamando meu nome, ao invés de te fazer o correto. Se o homem não tem pecado, por que eu vou condenar esse homem? Aí você tira como é que é a vaidade. O narcisista é muito vaidoso. O seu ego fala mais alto. E assim era Pôncio Pilato. Então, gente, esses são alguns fatos que eu gosto muito de falar, de comentar. Poderia falar outros aqui também. Mas o grande narcisista da época moderna é o invejoso. O narcisista invejoso. O narcisista religioso. O narcisista oculto. O narcisista vulnerável. Esses são os mais difíceis de detectar. Esses são os mais difíceis de você conviver. Porque nenhum outro você consegue conviver, mas esses são mais difíceis ainda. Porque eles te enganam numa rede demoníaca tão grande, uma rede tão trevosa, tão maquiavélica, que você vai deixando a sua vida fluir, sua vida indo se esvaziando, vai se esvaziando a sua vida. E quando você percebe, a sua idade já chegou, o seu tempo já chegou, a hora do seu desencarne já chegou.
E o que você viveu? Nada. O que você vivenciou? Nada. O que você aprendeu? Nada. Pois o que nós pedimos, o que Deus pede, é que você abra o seu mundo espiritual, que deixe o seu mundo espiritual entrar na sua casa, no seu corpo, na sua alma. E é isso que muitos dos narcisistas hoje em dia se apropriam de uma luz divina, de pessoas boas, de pessoas que têm empatia, de pessoas que têm o amor, que são preenchidos com luz ao nascer, que vêm de zonas que são casa, abrigos, enfermarias, onde a luz, os ensinamentos de Jesus é aplicado, é ensinado. Então, gente, a origem do narcisista espiritual, eu poderia falar mais coisas aqui, mas o vídeo tá ficando muito longo. Eu não quero vídeo longo, eu quero vídeo que possam resumir o máximo o que seja assimilado o mais rápido possível. Então, o ponto principal é isso, tá ok? É vocês entenderem que o narcisista, ele nasce com esses... Ele vem do mundo trevoso, eles são pessoas trevosas, são reencarnados, são preparados nas trevas, são reencarnados com a permissão da luz divina, mas infelizmente eles são tão escuros, tão vazios, que eles não conseguem assimilar mais a luz. Um dia possa ser que isso aconteça. Então, esse dia, se esse dia não chegar, não é você que tem que ficar correndo atrás, não é você que tem que ficar fazendo as coisas. Tá ok? Então, gente, é mais ou menos isso aí. Eu falo para vocês que demorei um bocado para poder sentar, para poder fazer esse vídeo, para poder ter um resumo, resumir o máximo que eu podia falar, que eu podia falar muito mais coisas aqui, mas é um pouquinho só que realmente são narcisistas, quando são reencarnados, da onde eles vêm, o que eles fazem, o que eles querem e aonde eles vão te levar, se você deixar. Tá ok? Então, gente, fica na paz, que todos usem contato zero para que vocês possam se afastar, possam recuperar o seu mental e, claro, posteriormente o seu financeiro. Porque sem essas duas coisas você não consegue se afastar do narcisista. Tá? O narcisista não muda. Você tem que mudar. Tá ok, gente? Obrigado pela atenção e dá seu like lá, faz um comentário lá no vídeo. Tá ok? Próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a história eu tava falando um pouco da minha vida, né? Falar um pouco do meu convívio com o narcisista, né? Do meu convívio com o narcisista no meu trabalho, com o meu narcisista na minha vida amorosa, tá? Porque aquele outro vídeo derrubaram, né? Então eu vou falar um pouco da minha história. Se você tiver alguma história que queira compartilhar com a gente, com o narcisista, é só me chamar no privado, tá? Que a gente conversa. Tá? Também a autorização para poder deixar em aberto para o YouTube, né? Porque provavelmente foi por isso que o YouTube derrubou, porque eu só tinha autorização de boca, depois que eu peguei a autorização por escrito da pessoa, mas eu vou falar um pouco da minha vida, um pouco do que eu passei e bola pra frente, gente. Não é fácil não, mas você usando o contato zero direitinho, você consegue viver, ter uma vida de qualidade. Você consegue florescer, você consegue voltar a ter luz na sua vida. Os seus olhos, a sua mente começa a andar sozinho. E quando você olha para trás, você vai viver como eu estou vivendo agora. Lembrar do que aconteceu, lembrar do que foi feito, mas hoje em dia isso é insignificante, porque isso não me pertence.
esse mal que foi feito pertence a ele, não a mim. Tá ok? Obrigado, gente, pela atenção. Fique na paz.